Olá pessoal, muito boa noite para você que está aí do outro lado nas redes sociais, que acompanha o podcast Prosa com Luiz Fernando. Estamos começando mais um episódio desse Prosa com Luiz Fernando, que tem o objetivo aqui de discutir a cidade de São Bernardo do Campo. Desafios, dificuldades, problemas que a nossa população vai enfrentando, enfim. Esse é o Prosa com Luiz Fernando, que aproxima você dos problemas da nossa cidade e que propõe também melhoria. Mas antes de começar e apresentar os nossos dois convidados, quero fazer um pedido especial para você que nos acompanha nas redes sociais, aquele recadinho e aquele pedido de sempre do Prosa com Luiz Fernando aqui. Vai lá, acessa as redes sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto, comenta, compartilha, manda sugestão para a gente, vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente possível aqui em nossa cidade. Começar apresentando aqui, primeiro, a nossa convidada. É a Mércia Carvalho, ela tem 44 anos, é casada, moradora aqui do Pós-Balsa, uma importante região da nossa cidade e que tem político que muitas vezes esquece dessa região. Eu não sei porquê, mas enfim, ao longo desse Prosa com Luiz Fernando, a gente vai entender os porquês lá das dificuldades do Pós-Balsa. O nosso outro convidado é o Wagner da Silva, é o Wagner do Pós-Balsa, tem 53 anos, é casado também, tem filhos, já é avô inclusive, cristão e evangélico e também morador do Pós-Balsa. Eu não vou dar muito detalhes para os nossos convidados, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, daí fica mais fácil você entender o que eles fazem e de onde eles vêm e a especificidade de cada um. Mércia, boa noite, obrigado por participar do nosso Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, deputado. Agradecer o convite, Cosmo. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Falar um pouco dos nossos problemas, né? Maravilha. Do nosso Pós-Balsa. Maravilha. Wagner, obrigado pela presença aqui, prazer te receber, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Obrigado. Quero agradecer ao deputado também, o seu espaço, né? Onde está aqui com a minha amiga, vizinha, companheira Mércia. Nós podemos bater um papo aqui legal, falar da nossa região do Pós-Balsa, região maravilhosa que amamos, é um coração aí do Riacho Grande. Maravilha. São Bernardo. Deputado, no início da minha conversa aqui, da nossa abertura, eu falei da especificidade, da importância do Pós-Balsa, e esses dois convidados sabem muito do Pós-Balsa. Sabem, quero te saudar, Cosmo, saudar Mércia, Wagner. Pós-Balsa é uma cidade, né? Você que está vendo a gente de outro canto, ou não tem muita relação com Pós-Balsa, ou foi pouco. Pós-Balsa é uma cidade maior, quase duas vezes a cidade onde eu nasci e vivi, né? Tem por volta de 15 a 20 mil habitantes naquela região. A cidade é um lugar maravilhoso, um lugar muito abençoado por Deus, mas um lugar que vem estando muito abandonado. Depois que o prefeito Luiz Marinho fez aquele asfalto, melhorou a questão da saúde, nada tem sido feito a não ser uma perseguição muito grande do atual prefeito com as famílias do Pós-Balsa, derrubando casas, proibindo qualquer tipo de reforma, né? Melhoria. Minha casa está caindo, eu tenho que deixar cair, é o que o prefeito tem entendido. E assim, infelizmente, nos últimos 8 anos, Cosmo, aquela população tem sofrido muito, né? E assim, são duas lideranças muito importantes ali, né? A Mércia e o Wagner são duas pessoas que não têm mandato, não são vereadores, não são nada, não são deputados, mas saem à luta, né, na defesa daquelas famílias, né? Ambos têm um trabalho social muito grande, inclusive na questão da segurança alimentar, levando cesta básica para famílias que estão passando fome. Infelizmente, no Pós-Balsa, nós temos gente muito pobre, nós temos fome ali. Pós-Balsa tem índios, sabia? Sim. Nós temos tribo de índios ali, é um lugar abençoado, maravilhoso, que tinha que ser melhor explorado, sobretudo pelo turismo, né? E gerando renda para aquelas famílias, gerando desenvolvimento social e econômico. E nós temos trazido para você que nos acompanha no Prosa com Luiz Fernando, nossos pré-candidatos à vereança esse ano, nas eleições de outubro.
E aqui nós estamos trazendo duas figuras muito importantes do pós-balsa, né? A Mércia e o Wagner. E hoje nós vamos poder conhecer um pouco mais cada um deles. Maravilha. E para vocês dois, assim, eu quero fazer um pedido em especial. Eu quero conhecer vocês dois, assim. Eu sou o Cosmo, sou apresentador do Prosa com Luiz Fernando, deputado Luiz Fernando, todo mundo já conhece que nos acompanha aqui. Mas eu queria saber um pouco da história de vocês, como que é a vida de vocês lá no Pós-Balsa, o que vocês fazem lá no Pós-Balsa, como que é o dia a dia do Pós-Balsa. Mércia, queria conversar contigo, por favor. Nosso dia a dia no Pós-Balsa não está sendo fácil. Hoje, eu falando hoje como moradora do Pós-Balsa. Nós temos dificuldades muito necessárias, assim, como que eu te falo, necessidades que a gente está passando lá, que é coisas básicas que o prefeito atual podia estar olhando por nós lá dentro. Está muito difícil lá dentro, está difícil de morar. Sabe você sair para trabalhar e saber que vai voltar e não sabe se sua casa está em pé. A gente passou por isso, novembro e dezembro nós passamos por isso. Por incrível que pareça, em pleno dezembro, o prefeito queria tirar os moradores do Pós-Balsa. Temos uma vilinha indo para o Porto de Areia, Paulistinha chama lá. Lá temos 29 famílias. Pensa essas 29 famílias, em pleno dezembro, deputado, sem um teto. Você sai para trabalhar com o coração na mão. É muito triste. E, graças a Deus, chegamos a tempo, pedimos ajuda ao nosso deputado, graças a Deus, e ele nos ajudou, mandou um advogado maravilhoso. E ele está intervindo pelas famílias. Para você que nos assiste, que nos acompanha do outro lado, assim, a Mércia, eu conversei em off com a Mércia antes da gente começar esse Prosa com o Luiz Fernando, e a Mércia se mostrou muito emocionada. E quando a Mércia traz esse relato, deputado, de você sair para trabalhar e não sabe se volta e não tem tua casa, tua moradia. E a gente sabe, Wagner, que moradia é o bem mais precioso de qualquer pessoa, né, que leva a dignidade. Então, quero dizer aqui da minha solidariedade, a solidariedade do deputado, e que, enfim, vocês vão conseguir almejar isso. E só a luta, dizer que só a luta dos moradores consegue barrar qualquer, enfim, arbitrariedade do poder público, né, deputado? Sem dúvida. Na verdade, desculpa cortar a Mércia, mas assim, é muito triste o que vem acontecendo na nossa cidade, Cosmo, de forma geral. Nós já vivemos isso. Às vezes a pessoa está num lugar, eu vou passar uma obra naquele lugar, às vezes eu preciso remover aquela pessoa. Como é que era feito em São Bernardo antes? O prefeito Luiz Marinho sabia daquilo, porque era algo planejado. Ele construía moradia, deixava as moradias prontas, eles precisavam remover, negociavam com essas pessoas, tiravam elas, botavam elas em casas melhores que elas tinham, melhores do que aqueles tinham. Às vezes as pessoas moravam no meio de esgoto, rato, barata, numa condição subhumana, e aí ele levava a obra dele. Do que adianta eu levar uma obra e tirar pessoas e jogar na rua? Né? A insegurança, imagina você que está nos ouvindo, né? Sair de manhã, vou trabalhar e à noite eu vou chegar, será que minha casa vai estar lá? Meu filho, meu marido, muitas crianças deficientes, mulheres, né? Essa insegurança total, uma arbitrariedade muito grande, uma violência muito grande, porque ele não chegar junto com a GCM. Ele já mandou, Wagner, tirar alguns barracos lá no sítio Joaninha. 4 horas da manhã chegou a GCM lá. É que estava o doutor Cleiton Coutinho e um pessoal nosso, doutor Evelton, que é o advogado, meu assessor, que está assessorando essas famílias no Pós-Balsa, mas está no Areião, estamos no Alvarenga, em toda a cidade. É uma arbitrariedade muito grande, uma maldade muito grande. Eu vou dizer uma coisa, o atual prefeito, os vereadores do atual prefeito, não vão se ver com Deus, porque você pode fazer a maldade que você quiser aqui, mas você vai pagar. Você vai pagar, porque, sobretudo, né, isso é bíblico. Deus é quem defende os menores.
É ele quem defende os humildes, os fracos e tal. E os vereadores do prefeito não têm feito absolutamente nada. Desculpa, vou devolver. Mas, enfim, continua, Mércia, por favor, fala um pouco mais de você para o nosso internauta que nos acompanha no Prosa com Luiz Fernando conhecer um pouco da história da Mércia. O que ela faz? Exato. O que ela não faz? Como que é teu dia a dia? O meu dia a dia, eu sou da área da beleza, eu sou cabeleireira. Eu gosto... Eu não posso ir lá para cortar meu cabelo, né? Não, o seu... Deixa eu fazer uma pergunta antes de você. Eu e o Wagner temos jeito em relação à nossa feiura? Dá para dar uma melhorada? Dá. Estética aí. Vamos lá. Dá sim. E através do meu salão, eu converso, né, com muitas mães, muitas mulheres. Meu salão, ela é voltada, viu? É para os homens, é para as mulheres. Eu trabalho muito com as mulheres. Estamos na roça. E eu converso muito com as mães, falo muito sobre as necessidades dela. Isso é bom para mim, né? Até por isso que eu entrei na política, o convite, né? Tive um convite pelo EPA. Exato. Aconteceu um acontecimento, vai eu falar de novo do problema do pós-balsa. Que a GCM juntou com a habitação, ia nas casas, sem uma notificação, deputado Cosmo, sem uma notificação, sem avisar o morador, e chamava eles, convidava eles para entrar dentro da viatura e não ir para a Rede Fácil, ir para a delegacia para assinar um papel. Você ficou sabendo, né, Wagner, dessa situação? Para assinar um papel, dando o direito da prefeitura fazer o que quiser na área do morador. Aí o GCM chegou, foi a minha rua sem saída, eles foram vindo e levando os moradores. Quando chegou, eu estava saindo, na época eu trabalhava no escolar, e eu estava saindo para ir trabalhar. Você tem que entrar aqui, que nós temos que resolver a documentação da sua casa. Eu falei, como assim? Eu entrar numa viatura? Para resolver a documentação? Não, eu entendo que é habitação, eu tinha que vir uma pessoa aqui, instruir os moradores, fazer reuniões. Coerção que Então, eu me senti constrangida. Eu falei, eu entrar numa viatura, mas eu não estou fazendo nada de errado. Ah, mas não é nada de errado. Aí eu falei, não, eu não vou, eu vou procurar meus direitos. E eu já tinha conhecido o EPA na época do Luiz Marinho. Eu tinha uma madeireira, o Luiz Marinho. Eu tinha uma madeireira e o Luiz Marinho estava fazendo um comício na frente da madeireira. Eu, petista, pernambucana, nasci, eu falo para minha mãe que ela me ganhou já com a estrelinha do PT. Então, eu peguei e fui olhar. Falei, se não for PT, eu não vou deixar. Eu vou brigar. Aí, o Marinho, chegou se apresentando. A Esther era a minha atendente. Nós tínhamos uma madeireira bem na esquina. E a Esther, mãe, se for, já fala logo, porque a gente é petista, né? Lá em casa, todo mundo é roxo. Aí eu peguei e falei, oi, tudo bem? Aí o EPA chegou com aquela voz, né? Que o EPA é locutor, né? Aí chegou, oi, minha benção. Eu falei, ixi, esse é meu. Aí, além de petista, é crente. Eu falei, coisa boa. Aí eu falei, oi, benção, tudo bem? Ele falou assim, minha benção, precisamos da sua ajuda. A gente pode falar aqui? Eu falei, deve. Quando eu vi a estrelinha, eu falei, deve. E a gente precisa de vocês aqui. Aí o Marinho já veio, se apresentou, ele me deu o telefone e falou, se você precisar de qualquer probleminha que tiver aqui, você me liga. Eu falei, sério isso? Benção, você vai se arrepender. E eu, como eu tinha madeireira, eu entregava lá dentro e conhecia muita família, deputado, muita família necessitada, muita família, porque ali dentro tem um lugar, né, Wagner? Wagner entrega até sexta lá, no Morro do Sapo. Sim. Ali o pessoal não tem fogão para cozinhar, não é? Não tem água. Não tem nada. Você chega lá, eu saio de lá, deputado, triste. Assim, dói na minha alma, sabe? O mínimo as pessoas não têm lá. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou ajudar esse pessoal. Aí liguei para o EPA muito ocupado, foi bem na época do Marinho, estava candidato. Eu falei assim, EPA, mas eu preciso de uma ajuda porque eu acho que o pessoal da rua está sendo preso, né? Aí ele pegou e falou assim, por quê? Eu falei, porque a gente está sendo obrigado a entrar dentro de uma viatura. O que será que a gente está fazendo de errado? O EPA falou assim, Mércia, bença, junta todo mundo que está acontecendo isso, mas isso tem que ser rápido. Você tem um local? Eu falei, dentro da minha casa. Eu falei, eu ponho todo mundo dentro da minha casa, não tem problema. Ele falou assim, então, daqui 40 minutos eu estou aqui. Eu estou aí. Aí eu falei assim, tá bom, ele vai demorar 1h30, né? Porque ele vai pegar a fila da balsa, dá tempo de eu ir
Me comunicar com todo mundo. No Pós-Balsa, lá nós somos moradores unidos. Nós temos muitos grupos. Então, eu fui soltando nos grupos. Vai ter uma advogada aqui, pessoal, vem aqui para vocês entenderem, porque tinha gente que não sabia ler nem escrever, que ia lá, mestre, o que eu assinei aqui? Eu falei, mas o senhor sabe assinar? Ele falou, sei assinar, mas não sei ler. Aí eu falei, nossa, vamos resolver esse assunto, porque o pessoal é humilde mesmo, deputado. Então, Cosma, aí a gente chegou lá e o EPA chegou com meia hora. Falei, EPA, você estava onde, meu filho? Ele falou, menina, benção, não tinha balsa. Eu falei, é de Deus. E o pessoal chegando e ele, mestre, a benção, esse tanto de gente, eu falei, não vai caber dentro da minha casa. E olha que o deputado já foi lá, eu tenho uma área enorme, eu moro em chácara, né? E chegando o pessoal tudo com os papelzinhos na mão, senhor, senhora. Aí o EPA pegou, olhou, falou assim, mestre, vamos tirar uma xerox desses papelados que eu vou resolver. Aí foi aí que aconteceu a minha entrada no PT. Aí ele falou assim, mulher, tu faz o que, pessoal, aqui? Eu falei assim, eu faço o que eu posso. Não tenho muitas condições, deputado, para ajudar, né? Sou moradora do Pós-Balsa, uma simples cabeleireira, ajudava no que eu podia. Ele falou assim, mulher, vamos com nós no PT, a gente está precisando de tantas mulheres, lá quase não tem mulher, e mulher é assim que a gente quer. Mulher que vai atrás. Eu falei, eu não sei falar. Falei para ele, sou simples, não terminei meus estudos, casei muito nova, tive filhas, né? Eu tenho 2 filhas, tive muito nova, tive uma com 17, a outra com 19. Então, assim, não estudei, viu? Não, mas é assim mesmo. Você fala a língua do povo, vamos embora. Vamos, minha benção. Eu falei, deixa eu pensar primeiro. Aí peguei, fiquei com aquilo, dando aquele nó, e eu conversando com o vizinho, conversando com a Mércia, ajuda a gente. Vai. Eu falei, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, mulher? Tu fala com todo mundo aqui na rua, parece que é doida. Vai que a gente te ajuda. Eu falei, você já faz política diariamente. Então, aí foi isso que quando eu vim conversar com o EPA, ele falou assim, quem tá falando o quê? Tu já é uma política, tu não sabe disso. Aí eu falei assim, será, EPA? Ele falou assim, sim, isso que você faz é política, só que você não tem caminhos certos, órgãos certos para você estar direcionando. Hoje eu tenho um grande parceiro, né, o nosso deputado, graças a Deus, que para mim, viu, deputado, foi tudo de Deus. Maravilha. Aí o deputado me convidou, falei, senhor, é verdade. Quando o deputado me ligou, eu até falei, Cosmo, eu falei assim, não achei que era o deputado, né, Luiz Fernando. Falei, alô, queria falar. E lá a comunicação é muito difícil. Lá aí vai. Eu sou o deputado. Eu falei, ai, Jesus, é o deputado. O deputado falando comigo, eu não sei nem falar direito. Mas tá bom, vamos lá, né? Quando me convidou, eu fiquei uma semana com piriri, é sério. Pensando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que o deputado vai fazer comigo? Uma pessoa humilde que não sabe falar. Mas o deputado conduz a gente muito bem, viu? Tem uma vasta experiência e me ajudou muito, graças a Deus. E foi assim que eu entrei no PT e resolvi lutar aí. Maravilha. Pela nossa população. Mestre, você trouxe um relato muito importante das dificuldades lá e sempre se mostra muito emocionada. Você tem um outro parceiro de moradia, de bairro, né, da região e tal. E, Wagner, tem umas histórias aqui tua que me passaram, um brief e tal, mas eu queria te ouvir também um pouco da tua história. Eu sei que tem uma história aí de trabalho com uma vigilante patrimonial, mas, para além disso, como que é também teu dia a dia no Pós-Balsa, essas dificuldades que a Mércia trouxe, imagino também seja tua, você também é cristão, você tem um trabalho social, também eu queria te ouvir, isso é muito importante. Legal, Cosmo. Eu não retiro nada do que a Mércia falou aí, né? Mas eu cheguei no Pós-Balsa em 96, estou com 96, eu estou com 32 anos de Pós-Balsa, morador do Pós-Balsa. E na ocasião eu trabalhava com transporte de valores. E aí eu lembro que eu morei em Ribeirão Pires, mudei para o Pós-Balsa e trabalhei no transporte de valores. Aí o pessoal fala, você está morando onde? Estou morando em São Bernardo. Aí eu até brincava, falei, São Bernardo, cidade maravilhosa. Por quê? Era na gestão do Marinho. E aí todo mundo comentava, né? Poxa, São Bernardo está diferente. São Bernardo é mudado. E eu tinha até um convênio bom na ocasião, né? Trabalhando com carro forte e tal. E eu falava, olha, eu não troco a minha UBS lá do meu bairro pelo nosso convênio. Porque dava orgulho, né? Da saúde de São Bernardo.
Você tinha orgulho de morar em São Bernardo. As obras que estavam iniciando, eram feitas, né? E aí eu falava assim, São Bernardo é maravilhoso. Em 2014, eu saí da empresa e fiquei um tempo em casa e já cristão, sempre fazendo obra social, socorrendo famílias, eu como líder de casais, a gente liderança nas igrejas, né, conversando com muitas pessoas. E aí eu fui entendendo a necessidade. Eu tive um pouco mais de tempo, Cosmo, de conhecer a realidade dessas famílias. E aí comecei a participar de famílias, participar de uma família aqui, outra ali, e fui entendendo. Passou um certo tempo, o Marinho saiu e entrou esse atual prefeito. E aí começou o negócio de despencar. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu falei, não é possível. Eu fiquei sabendo que tinha um conselho de saúde, o que você podia debater e tal. Porque até então, o deputado, o Marinho, na ocasião, ele fazia aquelas plenárias. Uhum. Então, ele ia na escola, ajudava aquela multidão e tal, e aí você podia falar, você tinha um microfone, você tinha uma liberdade de expressão, porque o Marinho, você participava, deputado, você conseguia falar assim, olha, a realidade é essa. Ele escutava. Eu achei isso muito parecido e quando eu conheci o deputado, eu falei, igual o mestre falou, um deputado, vou lá ter uma reunião com o deputado. Eu me senti importante. Eu falei, puxa vida, eu vou lá, eu vou falar com esse deputado. Conheci o EPA, né, na ocasião, conheci o deputado. Eu falei, olha, tá parecido. Tive propostas de outros, mas só que o que eu vi? Nem para fazer política, os caras querem ir no pós-balsa. Aí eu falei, é absurdo. Peraí, nós estamos esquecidos mesmo. Participei do Conselho de Saúde, primeira eleição. Aí eu chamei o pessoal, falei, pessoal, aqui tem um Conselho de Saúde, onde nós podemos reivindicar os nossos direitos, que a saúde está faltando isso, faltando aquilo, só que precisa de um canal. Toda organização, ela precisa ter um norte, né? E eu achei o Conselho de Saúde. Primeira eleição, 320 votos. Eu falei, opa, peraí, a população então está confiando que eu vou lutar. Então eu vou para cima. Tive o desprazer de conversar por hierarquia, né? Fui na gerente, a situação da saúde do pós-balsa está assim, 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 tem pessoas que não estão sendo assistidas e tal. E aí eu falei, não consegui atender. Vamos por hierarquia, vamos para a secretaria. Eu sou conselheiro, eu estou conselheiro, a população me elegeu, então eles têm que me ouvir. Levava até a secretaria. Sabia que dali não saía daquilo. Tive a oportunidade de ir no gabinete falar com o atual prefeito. Também não teve ouvido. Eu falei, então tá difícil, né, a gente tentar reivindicar os direitos no pós-balsa. E aí eu continuei. Aí fui agregando pessoas, fui ouvindo a população, fui ouvindo. Eu falei, nós não temos voz no pós-balsa. Época de eleição, outro mandato, massacrado 4 anos. Veio outra eleição, aí começou a aparecer. Sabe The Walking Dead? Aquele filme que vai aparecer um monte de zumbi? Aí aparece um monte de pré-candidato no pós-balsa. Deputado, é impressionante. Aí vem os próprios... Gostei da comparação. Porque parece zumbi, porque fica morto 4 anos e depois aparece. Aí aparece aquele monte de... Eu falei, mas vem cá, onde vocês estavam nas nossas reivindicações? E eu vi que nós gritávamos. Eu falei que eu estava rouco, né, no início, porque a gente está gritando, aquela voz que clama no deserto e ninguém ouve. E hoje, por que eu parti essa minha vontade de exercer esse cargo hoje como um pré-candidato? Porque eu falei assim, nós temos que ter propriedade no que nós falamos. Hoje, deputado, eu me sinto preparado com qualquer política pública dentro do pós-balsa para poder brigar ali por um saneamento básico, onde a saúde das crianças é agredida porque o esgoto está a céu aberto em porta de escola, onde nossa saúde hoje é maquiada, onde você vê prédio, deputado, e não vê médico, onde você vê UBS e o UBS está despencando.
E aí o conselheiro, atual conselheiro que eu era, eu até o cargo, o ano passado eu entreguei o cargo, né? Para mim partir para uma outra, porque eu via que nós brigávamos e não saía nada disso. Porque hoje no conselho, eu vi lá, existe 2 lados. O lado que você cobra, você não presta. O lado que você maqueia a saúde, então você é um bom conselheiro. Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça de coisa errada. Então eu falei, não, para mim não serve. Eu, Cosmo, como eu falei, sou cristão, eu, acima de tudo, eu levo o nome de Cristo. Então, para mim, tem que ter verdade. Graças a Deus, eu tive o contato com o deputado, umas 4 ou 5 conversas antes, né, deputado? Nem tinha pretensão de ser pré-candidato, mas hoje eu tenho essa segurança. Porque eu falo para vocês e falo para o morador do Pós-Balsa. Quando nós elegemos este homem como prefeito, nós vamos ter a mesma abertura que nós tínhamos. Eu acredito. Eu coloco essas palavras diante do deputado. E eu acredito que ele não vai nos abandonar. O deputado, como ele foi aberto comigo no gabinete, nas conversas, a situação do Pós-Balsa, qualquer situação do Pós-Balsa, nós vamos ter um prefeito que vai dar ouvido. Isso que você trouxe, Wagner, é muito importante, quando fala assim, um prefeito que dê ouvido, mas que, acima de tudo, tem um pouco mais de humanidade, um pouco mais de empatia para quem está naquela região, né? Como eu disse no início desse prosa aqui, uma região específica de São Bernardo tem suas particularidades, mas que nem por isso o poder público tem que se omitir, se ausentar. E eles trouxeram relatos muito importantes, deputado, eu queria te ouvir. Eu acho que resume até a candidatura dos dois, a nossa pré-candidatura, né? A pré-candidatura de ambos, e dos nossos companheiros e companheiras, porque assim, nós buscamos, né? Política é um lugar de empatia. Nos colocarmos no lugar dos outros, que a dor dos outros, sentimos um pouco a dor dos outros, para que a gente possa fazer. E, infelizmente, eu acho que nunca na história de São Bernardo nós tivemos essa configuração. Um prefeito sem empatia nenhuma e uma Câmara de Vereadores ligadas a ele sem empatia nenhuma. E aí você fala, mas tem alguns que diferem. Não tem nenhum que difere. Mesmo aqueles vereadores que não apoiam ele, que estão com o Alex Manente, estavam com eles até ontem. Alguns vereadores que estão com o Alex hoje são secretários do Orlando. Então, assim, é uma configuração onde o povo da cidade está muito abandonado. Aí você fala, não, é o Pós-Balsa. Não é o Pós-Balsa. É o Rude Ramos, é o Tabuão, é o centro da cidade. Aliás, só te interrompendo, deputado, me permita, quando você fala assim, é a cidade... No sábado nós vimos que aconteceu com uma chuva aqui na nossa cidade. Vocês lá no Pós-Balsa, mas o centro de São Bernardo, Rude Ramos e tal, debaixo d'água. Só para vocês terem uma ideia, o céu, que é aquela grande escola que o Marinho fez, o Regina Rocco, aqui no Montanhão, chovia mais dentro do céu do que fora. Aí você pega as UBS, eu recebi um vídeo da UBS do Silvina, chovia mais dentro do que fora. É falta de manutenção, é que o Orlando morando, os vereadores do Orlando morando, a família deles, não usam a saúde pública. E aí é que eu quero te falar, né? Isso é um relato, por isso que o Cosmo pede, compartilha, comenta, né? Curte. Muita gente precisa saber, sabe por quê? Porque tem gente que avalia que a administração vai bem, mas é porque não sabe. Hoje, o Diário do Grande ABC, esses dias, trouxe uma matéria dizendo que mais da metade da população do ABC tem convênio médico. Portanto, não usa saúde pública. E não sabe o quanto está abandonada, em que nível de abandono está. Quando você vê um ex-conselheiro de saúde dizer, eu estou vindo para a política porque aqueles que estão lá não me representam. A Mércia, a mesma história. Se o João não me representa, eu vou lá disputar e vou lá. O Pós-Balsa hoje, Cosmo, se o povo unisse, eles elegeriam de lá 3 vereadores. Tem 15 mil eleitores lá, 5 mil cada um, né? Sai de lá com 3. Né? E o Pós-Balsa é Riacho Grande. O Riacho Grande é Pós-Balsa.
né? A grande força de trabalho do Riacho Grande atravessa a balsa. São pessoas que moram no pós-balsa. Então, assim, o povo precisava de eleger representantes que tenham compromisso, né? Mas o termo é o que você usou, né? Empatia, né? É se colocar no lugar do outro para falar. O sofrimento deles é um sofrimento assim. Mércia traz algumas situações, o Wagner traz outras, mas assim, lá você não tem transporte escolar. Assim, o prefeito atual diminuiu, né? A situação das casas, das moradias, né? Você não podia, ele chegou a bloquear, botar GCM, porque você não podia chegar com 2 telhas, você não podia chegar com qualquer material de construção que ele apreendia, né? Uma truculência, né? Você imagina a GCM, isso é crime, isto é crime. Você bater na porta de um cidadão, de um trabalhador, em especial se é humilde. Porque se é uma pessoa como a Mércia, que ela fala, ei, eu não sou bandido para entrar em Camburão, ou andar em Camburão. Uhum. Quem anda em Camburão ou é o policial, ou é alguém que cometeu algum erro, algum crime e tal. Pegando pessoas de família, fazendo essas pessoas assinar um documento que eles não sabiam nem o que significava. E quem vai dizer para uma força policial, eu não vou? Só uma pessoa esclarecida. Exato. Né? E assim, isso foi um crime. E é essa truculência que o atual prefeito tem. Nós somos cristãos e na Bíblia, Jesus disse, tem uma passagem quase o que ele disse, ela foi muito mal utilizada por aquele presidente que o povo tirou de Brasília, né? Mas Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o povo soubesse o que o Orlando Morando tem feito com o povo da cidade, sobretudo na periferia, excluiria ele e o povo dele da política. Nossos convidados aqui, o Wagner e a Mércia, estão trazendo relatos muito importantes e impactantes da região do Pós-Balsa. Para quem é morador de outra região de São Bernardo, que não conhece a região, eu aconselho a você, vá um dia, pegue um final de semana, atravesse a balsa, sinta as dificuldades que essas pessoas do Pós-Balsa têm. Mas, para além disso, é uma região muito bonita que, se fosse mais investida, trabalhar na questão do turismo, as pessoas trabalhadoras que estão lá, façam isso se vocês não conhecem, tiver a oportunidade. Eu já tive. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a gente faz divisa com São Paulo por Santo Amaro, indo aqui Pós-Balsa, pega outra balsa, é uma região muito bonita. A gente estava falando de dificuldades de habitação, da ausência do poder público, dessa atual administração. Eu vou trazer um relato aqui que vocês vão poder corroborar comigo, se eu estiver falando alguma besteira ou não. Na gestão do prefeito Luiz Marinho, existia uma reivindicação muito antiga da população, que era um asfaltamento na rua Rio Acima. Sim. Muitos prefeitos passaram e só prometiam, o Marinho foi lá, assumiu um compromisso, e alguém chegou a dizer que se o Marinho, até uma brincadeira, asfaltasse... Minha mãezona. Foi a sua mãe? Não, minha mãezona de luta, Dona Geralda. Dona Geralda. Minha mãezona batalhadeira. Exatamente. Dona Geralda de Anjão. Né? Ninguém não foi preciso, não foi preciso. Não, era melhor. Era melhor, não. Ela é maravilhosa. Eu trouxe esse relato para a gente falar de compromissos, né? Uhum. Quando eu olho no teu olho, e a gente está falando de compromisso e empatia, né? Me colocar do outro lado. Vocês estavam falando que dessa questão da habitação, da distribuição de moradias, a proibição. A gente entende que a região do Pós-Balsa é uma região de manancial e que, portanto, tem que ser cuidado. E tem suas especificidades, como eu falei aqui. Agora, eu não posso deixar de levar serviço básico para quem está lá do outro lado, que precisa. Está falando de habitação, né? E vocês haviam falado que nem tinta podia passar no carro porque a GCM ia lá e confiscava, mandava você voltar. Como é que foi a reação desses moradores do Pós-Balsa quando chegou essa determinação da prefeitura? Porque não foi lei, né? Era um decreto. E aí se usa do decreto, ele não é lei. Né? Você pode usar um decreto, tá? Mas para validar esse decreto, você tem que aprovar e torná-lo um projeto de lei. Como é que foi para os moradores de lá conviver com esse terror, esse pavor o tempo todo, para além das dificuldades de outros serviços essenciais da administração, Mércia? Eu vou falar que eu vivi.
Isso, eu tinha uma madeireira, deputado, como eu tinha falado, que eu conheci o Luiz Marinho, o nosso ministro hoje, na madeireira. Ele chegou a fechar todos os depósitos. Ele é atual, né? O Orlando, desculpa, o Orlando, em 2018. Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava trabalhando, chegou ele, ele mandou a juíza, mandou um papel, falou assim, olha, todos os depósitos estão lacrados. Trabalhava, na minha madeireira trabalhavam 2 ajudantes, eu, meu esposo e minhas 2 filhas. A gente não tinha outra renda. Então, acabou com a nossa vida, com os 2 ajudantes que era pai de famílias, precisavam daquele salário, e a gente, deputado, era uns empresários simples. A gente trabalhava para vender, para poder arrecadar o dinheiro, para pagar a mercadoria e pagar nossos ajudantes. E muitas vezes vendia o almoço para comer. Sim, sim. E assim, lá não era aquele lugar, nossa, todo mundo vende. Só que a gente vendia bem, né, para o pessoal. A única madeireira que tinha, ele fechou, deixou a gente sem nada. Fechou os outros depósitos também. Todos os depósitos do pós-balsa foi fechado. Então, muita gente ficou desempregada, que dependiam daqueles empregos. A gente ficou sem chão, fechou tudo, só que o nosso depósito não podia vender lá dentro. Só que o depósito do Riacho Grande podia vender. Atravessava a balsa com material. Para a gente poder ter uma reforma, uma telha quebrou na minha casa. Caiu um galho, lá é muito cheio de árvore, caiu um galho, quebrou. Para mim poder trocar essa telha, eu tinha que ir na Rede Fácil, pedir autorização e esperar essa autorização para me passar com essa telha no pós-balsa. E tinha que ser do Riacho. E tinha que ser do depósito do Riacho. Aí eu não entendia. Era o quê? A telha era diferenciada, era ecologicamente? Não sei, eu não entendia, porque aquilo pegou uma revolta nos moradores. O material do Riacho era melhor, era feito de planta. Não entendi por que isso com a gente. Então, ele massacrou nós lá dentro mesmo. 7 anos, ele passou massacrando a gente lá dentro. Muitas famílias. E muitos depósitos não conseguiu. O meu, eu não consegui abrir. Não consegui, nem do outro lado. Muitos, seu Ivo também, um depósito muito antigo, ele não conseguiu. Meu marido ficou doente. Então, assim, não só foi tirar o material de construção do pós-balsa porque vocês estão invadindo. A gente não estava invadindo, a gente estava uma reforma, uma tinta. A gente constrói com uma tinta, deputado? A gente não consegue. Então, assim, aquilo foi triste que ele fez com a gente. Fechou. Só que, assim, eu sou justa. Se eu fechei por Wagner, o deputado também não vai poder entrar. Sim. Porque só o nosso material era errado. A gente também pagava nossos impostos, a gente Parece também... até que tinha outros interesses. Sim. Né? Mas eu vou levantar isso. É um absurdo. Sim. Por que do de João pode, o de Marques não, o de Maria não pode? Isso é imoral, é ilegal, né? É arbitrário. Isso parece que, assim, quem está nos ouvindo passa a entender que parece até que tinha alguns interesses escusos por trás. Porque se o Cosmo, que não tem nada a ver com a história, e nunca mexeu com telha na vida dele, uma vez quebrou uma telha e me chamou para ir trocar a telha na casa dele. Né? Mas se o Cosmo, ele tem que fechar o dele, porque ele não pode vender telha, o Wagner também não vai poder vender telha. Agora, pode o Wagner, não pode o Cosmo. Muito esquisito isso, mas... Foi triste essa imoral situação. E ilegal. Se você puxar na história lá, né, você vai saber. Puxa a árvore genealógica lá, quem é o dono desse depósito, que ligação tem. Na ocasião, Cosmo, nós tínhamos muita instrução com esse promotor Jairo, sabe? O Jairo hoje é um amigo nosso, não é mais promotor, advogando hoje, um amigão que nos orienta. Muito sério, doutor muito Jairo. Sério, quero mandar um abraço para ele. Hoje é advogado, já se aposentou e tal, mas esteve aqui em São Bernardo durante muitos anos. Sempre foi uma pessoa muito justa. Infelizmente, o Jairo se aposentou e outros que vieram não têm a mesma lógica, mas vamos lá. E na ocasião, né, o Jairo, foi o que nós falamos, o Jairo ele tinha empatia com o pós-balsa. É o que nós vemos hoje, né? O político hoje, o deputado, nós como pré-candidato, nós temos empatia com a população do pós-balsa.
Aí, através dessa empatia, quando você se coloca no lugar, você vai atrás, com esclarecimentos, com ajuda, com essa união aqui, nós vamos atrás dos direitos. E é onde nós estamos querendo ver aonde que está essa arbitrariedade, onde está esse erro, né? Porque você, hoje, deputado, lá na ocasião, Casa de Famílias pegou fogo. Outro, com a tempestade, galho caiu, derrubou. Eu tenho aí uma união de amigos, né? Que nós somos, ali é uma família muito grande, nós fizemos mutirão e levantamos. Porque se você espera essa arbitrariedade ou essa burocracia, a pessoa estava na rua. Levantamos casa, levantamos o barraco, pessoas com um barraco caído, hoje sofrem dessa forma. E nós nos unimos e levantamos essas casas aí. Porque não dá para esperar a empatia dessa Câmara de Vereadores, não dá para esperar a empatia desse atual prefeito, porque senão muitos vão estar na rua. Nós tocamos nesse ponto importante quando você trouxe desta Câmara dos Vereadores, deste prefeito. Vocês dois são dois pré-candidatos à vereança ao Legislativo Municipal de São Bernardo do Campo. O Poder Legislativo tem um papel muito importante, que é fiscalizar o Poder Executivo, o trabalho do prefeito, e é o que nós percebemos, essa atual legislatura, salvo engano, alguns 3, 4 vereadores têm um trabalho efetivo que não dá amém para o prefeito e questiona o tempo, e é o papel dele. Queria entender como é que vocês avaliam o papel da Câmara Municipal dos Vereadores de São Bernardo do Campo, né, e essa importância de vocês dois se colocarem pré-candidatos à vereança em nossa cidade. Cosme, eu vejo da seguinte forma. Eu ouvi uma conversa com o deputado falou assim, eu não gosto de ser cobrado, então vai ficar fácil para nós. Porque eu apresentar alguma demanda, alguma dificuldade para o deputado, ele, como atual prefeito, vai ser futuro prefeito, vai ser fácil dialogar. E outra, um vereador hoje na cidade, ele é bem remunerado. Ele tem muitas regalias. Por que o vereador não sai, não tira da cadeira e vai ver a dificuldade de perto? Eu acho tão fácil nós hoje, na região do Pós-Balsa, que é uma região muito extensa, com média de 22 mil moradores, eu ando ali pela Vila Pelé, eu dou umas voltas no Estoril, não é só o Areião, olha a situação que o Areião passa, o Jussara, o Jardim Jussara, os lugares esquecidos, é uma região muito grande, o Riacho Grande. E aí, quantos vereadores tem lá dentro e quantos saem? Quantos nós vemos na rua? Olha, eu almejo mesmo, porque eu gosto de andar. E nós vamos ter que andar e percorrer essa cidade. Porque 28 vereadores ali dentro, se rodasse São Bernardo e tivesse essa empatia com o teu próximo e um prefeito atuante, como nós já tivemos, e eu creio em Deus que nós teremos um prefeito atuante, onde eu possa levar uma demanda do Pós-Balsa e ele ver com empatia, e se for o caso, vamos lá para o Pós-Balsa. Pós-Balsa lindo, como o Cosme falou. Nós temos 3 aldeias indígenas, maravilhosa. Olha que rico nós somos, nascente de águas. O Cosme falava aí, né? Nós temos uma área de manancial, é uma área que nós preservamos muito. Eu preservo muito. Eu também sou contra o desmatamento. Eu sou contra a falta de saneamento básico. Então é fácil, né, deputado? A gente cobrar o morador para não jogar esgoto, mas o poder público que tem o poder de fazer um saneamento básico não fazer. Então é 2 pesos, 2 medidas, né? Então esse é meu desejo de estar atuante para que eu tenha. Eu já passei por isso, então eu sei falar com propriedade o que a cidade precisa, quais as nossas dificuldades. Esses vereadores que estão lá hoje, tirando os nossos 3, que eu consigo ir lá e conversar com eles. Eles nos ajudam muito também, porque nós somos famílias. As 2 Anas, né? As 2 Anas. E o Getúlio. O Getúlio, outro dia eu fui lá pedir uma ajuda para ele me recebeu muito bem. E assim, a gente consegue ir lá e ver eles. Quando a gente passa pelos outros gabinetes, a gente vê um ou outro lá,
A gente quase não vê, viu, Wagner? Eles lá, eu reparo bem isso. Falo, gente, o vereador, ele tem que estar na rua, deputado. Ele não tem que estar lá sentadinho, esperando onde... Não, tem que estar na rua para ver a situação da população. A gente tem que sentir o que a população está sentindo. A gente, no pós-balsa, eu digo no pós-balsa, que eu sei que São Bernardo está todo precário, deputado, porque eu tenho família fora também, em outros bairros. Eles falam, a gente conversa. Eu digo pós-balsa porque eu vivo lá e eu sei a tristeza de você não ter um esgoto. As crianças... O Marinho fez o nosso asfalto, só que o esgoto... Wagner, cai no asfalto. As crianças estão lá jogando uma bola, brincando com aquele esgoto ao céu aberto, mosca. Ô, mestre, só cortando um pouquinho, rapidinho, falando do asfalto. Sim. O Marinho fez o asfalto. Hoje, como está nosso asfalto, mestre? Todo remendado, todo esburacado. O que acontece? As obras de São Bernardo, o que aconteceu? Que o Marinho iniciou todas as obras, o prefeito veio e maquiou. No pós-balsa não está diferente. Como está o asfalto do pós-balsa? Precário, por falta de manutenção. Zeladoria péssima, poda de árvore péssima. Tive uma ocasião esses dias que eu vou atrás, eu vou até o Ministério Público. Eu fui negado um atendimento para o munícipe pela Defesa Civil. Porque ela falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou munícipe. E por que o munícipe não liga? Foi porque eu represento ele. Então, você é vereador, você é candidato. Eu falei, não te interessa. O que você tem que atender é o pedido. A casa desse rapaz está para desabar o quintal e pôr em risco a casa dele. Ela negou o atendimento. Absurdo. Mas eu vou atrás. Desculpa, mestre. Pode continuar. Imagina, é porque nós temos tanto problema lá dentro, deputado, que a gente vai ficar aqui 3 dias falando. É sério, aí ainda vai ter alguma coisa. Mas a gente pode ir em casa dormir e voltar? Não vai dar tempo. Então vamos lá. Porque assim, porque foi aumenta o problema. 7 anos não é 7 dias. É verdade. Que a gente ficou lá jogados. Todo São Bernardo, né? Quando eu passava na Anchieta e via ele ali arrumando aquele asfalto já bonito, eu falava, podia passar um pouquinho lá para Pós-Balsa. A gente tem muito buraco. A gente tem um problema muito sério lá, deputado, que assim, quando tá sol, o pó, a gente não consegue nem respirar. Não é, Wagner? Verdade. Quando tá chuva, é uma lama que não dá para aguentar. E os buracos, a gente pode passar uma semana sem ir, a gente sabe os buracos que tem, né, Wagner? Eles só maqueiam. Vai lá com uma máquina quando está chovendo, né, Wagner? Vê o buraco pior que tem, joga uma terra, deputado, e sai. Posso fazer uma pergunta difícil para vocês? Pode. Como é que eles conseguem ter voto lá ainda? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, ele perseguiu, ele acabou com a economia do Riacho, ele demoliu casa de gente muito pobre. A polícia dele foi lá e levou arbitrariamente pessoas para assinar um papel sem sequer saber ler. Ele não arruma o asfalto, a UBS está às mínguas, precário, sem médico, sem remédio. Exame, então, nem se fala. Como é que ele consegue? É tanto desconhecimento. Porque, assim, eu vou dizer uma coisa. Esse ano nós vamos enfrentar... E eu não vou nem discutir a eleição de prefeito. Tá? Mas eleição de vereadores. Os vereadores ainda vão ter voto lá, apesar de tudo isso. Sabe? É um trabalho, Mércia, é um trabalho, Wagner, que nós temos que fazer com a população, discutir a realidade. Né? Deveria o povo definir lá como sendo, votar nos caras que nos ferram. Porque eu tenho dito sempre, o Cosmo, a todos os nossos pré-candidatos, a vereadora, a vereador, que o vereador, ele não é para fazer a vontade do prefeito. O prefeito é o homem que vai fazer as coisas. E o vereador é o cara que tem que chegar para o prefeito e dizer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. O nosso ordenamento jurídico, né, define o seguinte, que o prefeito tem que atender o interesse público. E o que é o interesse público? Aquilo que é definido pelo legislativo, pela lei. Né? Então, quem faz o orçamento público é o prefeito, mas quem aprova ou reprova ou muda
é o Legislativo. Os vereadores do prefeito, e aí eu excetuo, hoje tem 4, mas é um período muito curto, tem 4. Tem os 3 do PT e o Lindomar Babá assumiu aí por 45 dias só. Então não podemos nem dizer, mas por enquanto tem 4 vereadores que brigam pelo povão. O resto diz amém ao prefeito. Né? Então se a saúde está ruim, culpa do vereador. Se o buraco do pós-balsa está ruim, culpa do vereador. Porque ele devia estar lá, como vocês estão dizendo, o lugar do vereador é tirar da cadeira, como disse você, né? E, como disse a Mércia, está na rua, está vendo os problemas e relatar. Eu vou dizer uma coisa, eu creio que eu serei o próximo prefeito, eu creio, se Deus quiser, vocês vão ser vereadores. Né? Eu quero que vocês cheguem ao seguinte, no meu erro, digam o seguinte... Cara, você está prejudicando o povo. Vocês não são representantes do prefeito. O vereador não representa o prefeito. O vereador representa o povo. Problema, a hora que eles se elegem, eles esquecem o povo e vão lá ajustar as suas vidas com o prefeito em detrimento do povo. Sempre excetuando os 3 vereadores do PT que têm feito, têm dignificado, né, têm sido sal, têm sido luz, né, naquela Câmara, têm brigado. Né? E agora o Lindomar Babá já chegou, no dia da posse dele, o prefeito, tinha lá a base do prefeito querendo aprovar, falou, não, sou contra. Já chegou mostrando a quem ele servia, que era ao povo, a Deus, e não ao reizinho lá da prefeitura. Gente, infelizmente a direção lá de trás das câmeras já estão sinalizando pra gente. O IPA tá por aí? Não, ainda não. Tá lá fora, aqui dentro não. Passa muito rápido, né? A gente começa a conversar e tal. E porque o objetivo é esse, desse Prosa com Luiz Fernando. Além de discutir problemas com seriedade, também descontrair um pouco e bater um papo para, né, sem aquela coisa pesada, mas ao mesmo tempo séria, para mostrar para a nossa população que o objetivo desse Prosa aqui é discutir esses problemas, ouvir vocês acima de tudo e fazer informação. Informação é muito preciosa para chegar à população. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, infelizmente o tempo está curto, mas pedir as considerações finais de vocês, agradecer a presença imensamente do Wagner e da Mércia aqui, vocês moradores do Pós-Balsa, eu conheço o Pós-Balsa, já fui para lá várias vezes, eu vou para lá às vezes para atravessar a balsa, para tirar foto, para sentir aquela natureza que é pujante e maravilhosa, e eu quero agora pedir, por favor, a consideração de vocês do nosso Prosa com Luiz Fernando, Mércia. Ai, que pena, né? Que acabou, que estava tão bom e tinha muita coisa ainda para falar. Outros. Deputado, eu quero agradecer grandemente por estar aqui hoje, tá? Representando o nosso Pós-Balsa. E a São Bernardo, né, que está tão difícil. Quero agradecer, Cosmo, você, que me deixou super à vontade. Muito obrigada, viu? Quero agradecer o Wagner também por ser esse parceiro legal, que a gente se une, que a política não pode ser dividida, tem que ser unida para ajudar a população. E é isso que a gente está fazendo. Maravilha. A diferença. Maravilha. Eu quero agradecer muito e dar os parabéns, deputado. O senhor é um deputado maravilhoso e vai ser nosso prefeito. Vai ser demais. Eu não tenho nem palavras para falar, porque eu estou vendo lá na frente um prefeito maravilhoso que vai ficar na história. Maravilha. Muito obrigada, vocês todos. Wagner, suas considerações finais. Obrigado, viu? Agradecer a Deus por esse dia que foi maravilhoso, muito proveitoso. Obrigado, Cosme. Obrigado, viu, deputado, por essa abertura. Obrigado, Mércia. Olha, eu quero dizer aqui para você, São Bernardo, você que é morador do Pós-Balsa, nós vamos ter uma representação. Nós vamos ter. Eu creio em Deus. São Bernardo vai voltar a ser a cidade de sonhos mesmo. Uma cidade mesmo acolhedora, uma cidade que vai gerar empregos, uma cidade que terá uma saúde de invejar as outras, porque eu me coloco à disposição mesmo de servir. Porque se o servo não serve, o servo não serve. Não serve para nada. Se não serve, serve para quê? Não serve para nada. Então eu quero aqui me colocar à disposição para servir mesmo. E eu creio que nosso futuro prefeito vai estar aí de coração aberto para servir também. Obrigado. Maravilha. Deputado, suas considerações finais. Mais um Prosa. Uma honra agradecer você, Cosmo, né, pela tua condução. Né, o papo que já é bom, você deixa ele mais gostoso ainda. Então, te agradecer muito. Agradecer essa irmãzinha Mércia, né, esse irmãozinho Wagner.
Deus tem sido muito bom comigo, né? E trazido ao meu lado pessoas diferentes, pessoas que fazem a diferença. Essa lógica que o Wagner coloca, né? Se o servo não servir, serve para quê, então? Né? Então, serve para nada. Então, assim, são pessoas que servem, estão na vida para servir o próximo, fazem sem mandato, né? Os dois nunca tiveram mandato, mas lideraram e vão continuar liderando lutas para melhorar a vida do povo da cidade, né? Eu não tenho dúvida que Deus os levantou para cuidar do povo lá do Pós-Balsa. Eu acho que aquela região, Mércia, Wagner e todos que nos acompanham, precisa ser vista com outro olhar, né? Nós precisamos dialogar com a população do Pós-Balsa, que a gente não pode ampliar muito, porque ali é uma área de preservação permanente. Mas o que tem que ser muito bem cuidado, né? Nós precisamos melhorar, deixar aquelas casinhas mais bonitas. Portanto, sabe, a questão toda é não ampliar, mas nós precisamos melhorar. E eu acho que até a prefeitura tinha que vir com ações e deixar aquilo um recanto. Se é um lugar lindo, precisa ser preservado, então vamos preservar, vamos melhorar. Mas vamos também fazer a nossa, como o Wagner colocou, a prefeitura precisa trazer a Sabesp e colocar coletor tronco, recolhendo o esgoto dali. Sabe por quê? Porque esse esgoto vai para dentro da represa. Então a prefeitura fala, você não faz? E eu estou nem aí. Exato. A minha parte, eu não vou fazer. A prefeitura precisa. Sabe o que nós precisamos levar para lá? Restaurantes. Nós precisamos levar para lá o turismo. Exato. Aquilo ali é maravilhoso. Temos 3 tribos de índios, nós podemos ter um receptivo que vai... E nós precisamos empregar as pessoas, gerar renda para Pós-Balsa, né? E que pessoas do Pós-Balsa tenham autorização para fazer o seu restaurantezinho, vai comer o melhor peixe no lugar X, como é feito no Brasil todo, no mundo afora. Né? E não começar a perseguir, começar a fazer o que o prefeito tem feito, o que os vereadores têm feito, porque toda vez que o prefeito vai lá arbitrariamente e derruba uma casa de um cidadão qualquer, né? São os vereadores dele dizendo amém, né? Que deviam estar lá protegendo aquele morador, mas estão protegendo o prefeito do lado de cá. E isso o povo precisa entender, e por isso que nós te pedimos, eu vou pedir antes do Cosmo hoje, compartilha essa live. O povo de São Bernardo precisa saber como vivem as pessoas no Pós-Balsa. A Mércia falou, tinha muito mais coisa para falar, deu pouco tempo, mas o pouquinho que a gente falou mostra um desprezo do prefeito Orlando Morando, do seu vice Marcelo Lima, né, de todos os vereadores, à exceção dos 3 do PT, e hoje, temporariamente, o Lindomar Babá, né, que vai ficar por 45 dias, com aquela região, mas sobretudo com aquele povo que mora. Lembrá-los, prefeito, vereadores, vice-prefeito, né, que são pessoas, seres humanos que moram ali e que quando vocês estão abandonando filhos e criaturas de Deus, né? Não são coisas, não, tá? São pessoas, seres humanos. Vai ficar caro isso para vocês. Cosmo, obrigado, Mércia, obrigado, Wagner. Deus abençoe vocês. Maravilha. Pessoal, pois é, o nosso Prosa com Luiz Fernando de hoje fica por aqui, mas antes de finalizar, aquele recadinho de sempre, Luiz Fernando PT 13, vai lá, curte, compartilha, manda informação pra gente, manda sugestão e vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente da nossa cidade, porque esse é o objetivo nosso aqui do Prosa com Luiz Fernando, discutir, propor e trazer melhorias para nossa São Bernardo. Obrigado e até o próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!